bem-vindos ao canal Leis e Crimes. Meu nome é Adriana Gonçalves. Nesse canal, a gente fala sobre crimes de repercussão e outras histórias interessantes. Antes de começar o vídeo de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Ajuda muito a gente. Aperta esse botãozinho vermelho aí. Aperta o sininho também para vocês receberem as notificações de quando a gente posta vídeo novo. A gente posta 2 vídeos por semana. A gente vai tentar fazer o possível. Era para ter postado na segunda. Não deu, mas a gente vai postar hoje e provavelmente sexta. E então, se inscreve, deixa seu like também, que é muito importante, ajuda muito a gente no engajamento. E deixa um comentário qualquer aí também, que também dá uma visibilidade maior pro YouTube, tá bom? Comenta qualquer coisa sobre o tema ou sobre a vida, sei lá, comenta qualquer coisa, tá? Hoje a gente vai falar de um tema que é bem antigo, uma história bem antiga, de 1924, na verdade. Nós vamos falar de Elizabeth Short. Elizabeth Short era uma moça que nasceu em Hyde Park, em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela nasceu em 29 de setembro de 1924. Ela foi abandonada pelo pai, foi criada só pela mãe. Ela tinha muita dificuldade com a mãe também. Ela era uma menina muito difícil, né? E quando ela tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos, ela encontrou o pai e foi morar com o pai em Los Angeles, porque ela achava que ela queria ser atriz, ela queria ser famosa, né? Então ela foi morar com o pai em Los Angeles, mas parece que também não deu certo, porque parece que o pai, na verdade, o pai não queria a presença da filha, ele queria uma empregada doméstica. E a menina não era muito chegada em fazer serviço de casa, então começou a dar BO, começou a dar briga, e o pai acabou tendo que pôr ela para fora de casa e ela foi morar com amigas. Ela era muito bonita, ela era morena, ela era da pele branca, tinha o cabelo preto e os olhos verdes. Ela era uma moça muito bonita, muito bonita mesmo. E muito, digamos assim, saidinha para a idade dela, para a época também que ela vivia, tá? Dizem que ela andava com muitos homens, mas aí também a gente não sabe o que é verdade, porque naquela época qualquer coisa era um drama, né? Ela foi encontrada morta em 15 de 1 de 1947, aos 23 anos de idade, lá em Los Angeles mesmo. Ela já tinha morado com o pai, já tinha ido morar com amigas. Depois parece que ela chegou a morar com um namorado, alguma coisa assim, enfim. Mas ela foi encontrada morta no dia 15 de 1 de 1947. Eu falei que era de 24 anos que ela nasceu, tá, gente? O crime ocorreu em 1947. Ela foi encontrada de uma forma muito, digamos assim, complicada até da gente falar. Uma moça que se chamava Betty Betzer estava passeando com seu filho de 3 anos, né, na rua, e passou perante uma vala, assim, e viu que ela achou que poderia ser, inclusive, um manequim, porque era muito branco, né, ela achou que era um manequim. Quando ela chegou mais perto, ela viu uma cena horrível, que era a Elizabeth, que estava morta e havia sido esquartejada. Tinham cortado a cintura, separado a cintura do resto do corpo, tipo metade para cima, metade para baixo. Não tinham, os órgãos estavam todos de fora. Ela não tinha um dos seios. Ela tinha sinais de que havia sido torturada. E depois a perícia viu que tinha marcas nos pulsos delas, sulcos bem formados, de que havia ficado presa provavelmente por vários dias. Quer dizer que, que a pessoa que pegou ela não pegou e já matou. Pegou, torturou durante muito tempo e depois a matou. Inclusive, encontraram fezes no estômago dela, que ela pode ter sido obrigada a comer. Então, assim, ela foi muito torturada antes de morrer. E a pessoa matou, partiu ela em 2. Não tinha sangue no local nenhum. Provavelmente a pessoa lavou todo aquele sangue que tinha no corpo e tirou os órgãos deixou tudo assim de fora. E era uma cena horrível, uma cena, né, que a gente pode imaginar. E ela chamou a polícia chegou até o local, né, e foi fazer a identificação. E junto com a polícia chegou um monte de gente. Chegou fotógrafo, chegou jornalista, chegou, enfim, um monte de gente. Então a cena do crime ficou muito prejudicada por conta dessa presença de tanta gente. Porque quando acontece um crime, a cena do crime ela tem que ser o máximo possível preservada. Que a gente fala que tem que ter a preservação do ambiente criminal ali para a perícia poder trabalhar. E nesse caso, imagina, se tinha algum rastro de pé da pessoa que cometeu o crime, alguma coisa, já tinha perdido tudo, porque andou um monte de gente viu.
tiraram muitas fotos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar fotos. Eu vou colocar algumas aqui que eu acho que não são tão pesadas, mas tem algumas fotos bem pesadas do corpo dela na internet. E assim, foi um crime muito cruel, né? Quando a polícia descobriu, principalmente quando a polícia descobriu que ela havia sido torturada, provavelmente por vários dias antes de ter sido morta. E ela, pouco antes dela ter sido morta, ela havia ficado naquele Hotel Cecil. Vocês já ouviram falar que tem aquela moça que se matou na caixa d'água lá, que se matou, mataram ela, não sei. Onde eu vou contar essa história pra vocês também, que é bem interessante. Era um hotel muito famoso na época, mas nesse momento ela já estava num outro local. E no local, a única pista que encontraram no local foi uma trilha de pneus, mas que não levava a nada. Inclusive, a pessoa que matou cortou a boca dela de ponta a ponta, que se chama riso de Gladstone, né? Que eles falam. Rasgou até aqui a boca dela. O assassino, na verdade, ele nunca foi descoberto. Nunca descobriram quem realmente fez. Foram feitas muitas pessoas foram ai, gente, interrogadas, desculpa. Muitas pessoas foram interrogadas. Ela usava bastante roupa preta, então ela era uma pessoa muito conhecida por ser muito bonita, por andar de roupa preta. Não havia sangue no local, como eu disse. O jornal começou a receber, essas partes que eu tô parando, você corta. O jornal começou a receber bilhetes do suposto assassino dela. E isso foi o que deixou a polícia mais intrigada. Primeiro ele recebeu um bilhete dizendo que ele tinha matado a Dália Negra e que ele iria provar, mandando as coisas dela para o jornal. Pouco tempo depois, o jornal recebeu um pacote que realmente tinha bilhetes, cartão social, certidão de nascimento, documentos dela, que foto dela com alguns militares, porque ela, como eu disse, ela era uma moça bem, né, bem dada, né, gostava de andar com vários homens, né. Enfim, mas nunca ninguém chegou à conclusão de quem foi que fez. O cara ainda deu uma zoada na polícia ainda, mas não encontraram. Foram oficialmente 25 suspeitos, né, que foram investigados. Chegaram a 59 pessoas a assumir um crime. O que leva uma pessoa a assumir um crime que ela não cometeu, né? Mas enfim, né? Eu acho que pelo estado da mídia, talvez, por ter saído muito da mídia, a pessoa talvez acha que, né, vou falar, fui eu. Mas não ficou comprovado que não foi. Entre os suspeitos estava Robert Madden, que chegou a oferecer carona para ela antes. Passaram a noite juntos no hotel e depois ele negou que tinha acontecido qualquer coisa, que ele tinha tido qualquer preocupação. Parece que ele tinha um álibi que ele conseguiu se sair. Ele chegou a confessar, mas depois que deram o tal do soro da verdade dele para ele lá, parece que não, não rolou, que não era ele, não. Um outro suspeito, que se chamava Arnold Smith, assumiu o assassinato de uma outra mulher anterior, então ele passou também a ser suspeito. Eles imaginavam que a pessoa que havia feito aquilo era alguém que tinha muita habilidade com faca, porque os cortes eram muito perfeitos, os cortes que foram feitos nele, então poderia ser um açougueiro, um médico, alguém que sabia, né, lidar com isso. Pode indicar um serial killer, porque houve outras moças que foram mortas. Eles não conseguiram ligar os crimes uns aos outros, mas houve outras moças que também foram mortas na mesma época. Então é um crime que não tem solução até hoje. Ninguém sabe quem foi que matou a Elizabeth. Ficou conhecido como crime da Dália Negra. Tem um filme, é um filme antigo, tá? Sobre isso, que conta essa história. Na época tinha esse filme que era a Dália Azul, e depois saiu o filme realmente da história da Dália Negra. E é um crime que chocou muito a época, principalmente por conta da situação mesmo, né? Que o corpo foi encontrado. A polícia mal conseguiu determinar a causa da morte dela, porque estava em estado realmente terrível o corpo. E sim, foi muita maldade, então isso deixou muito marcado. Imagina, na época de 40, na década de 40, deixou a sociedade ali muito marcada, né, com esse acontecimento. Mas enfim, vou deixar algo linkado aqui para vocês, alguns vídeos que falam sobre o assunto também, vocês vão gostar, tá bom? Essa era a nossa história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.